até acho que é razoável. Agora, não acho razoável de que se faça a distribuição dos valores dos depósitos recursais a instituições financeiras e assim por diante. Com relação à penhora e arrematação, o professor Guilherme também já falou da súmula do extinto Tribunal Federal de Recursos, onde havia o entendimento de que o limite da competência era a penhora. Feita a penhora no juízo de trabalho, a execução seria aqui procedida. Ainda não feita a penhora, a execução seria através de habilitação. A satisfação seria através de habilitação junto. Hoje esse entendimento está, de certa forma, superado, se entendendo majoritariamente de que a satisfação, a tentativa da satisfação em se tratando de massas falidas deve ser feita via a habilitação no juízo falimentar e posterior rateio. Com relação à arrematação, eu invoco sempre o disposto no artigo 24, ou a sistemática, que estava mencionada no artigo 24 do Decreto-Lei 7661 de 45. Qual é a situação? Se temos já uma asta pública designada e houve a falência, se realiza essa asta pública, mas o valor se entrega ou se remete para a massa. Na outra situação, houve a asta pública, já feita a asta pública e depois se decretou a falência, mas ainda não se liberou os valores ao reclamante. Eu acho, se libera os valores ao reclamante e o saldo se remete. Haja vista a perfectibilização da asta pública. Já foi feito o auto de arrematação, o auto de adjudicação, eu acho que já estaria perfeito e não caberia a reversão desta situação. Os coobrigados solventes. Nós temos uma referência do artigo 49 que eu faço aos senhores, da conservação dos privilégios em relação aos coobrigados. Quando nós tratarmos de responsabilidade solidária, sem maiores problemas, habilita-se e continua. Agora, quando nós tratamos de responsabilidade subsidiária, aqui uma discussão, pois vários defendiam de que primeiro, haja vista o benefício de ordem, primeiro deveria ser concluída a recuperação judicial ou mesmo a falência para depois ser responsabilizado este coobrigado. A situação, senhoras e senhores, que eu invoco é a situação do fiador. O fiador, pelo artigo 827, é o responsável subsidiário clássico. Poderá, claro, normalmente é assim que nós procedemos, quando somos fiadores, abrimos mão deste benefício de ordem, nos tornando responsáveis solidários. Mas se assim não, a lei disciplina, dizendo que o fiador terá benefício de ordem. Só que a própria lei, o próprio artigo, o artigo seguinte do Código Civil, ele exclui esse benefício de ordem quando o devedor afiançado for insolvente ou falido. Então é o mesmo raciocínio, eu acho também que se aplica ao processo trabalhista. E também faço referência ao artigo 19 da Lei 6.019, de 79, que trata do serviço temporário, né? E faz também a referência, no caso de falência, à responsabilidade solidária entre o tomador e o prestador. Meus amigos, eu tenho 3, 4 referências para falar com os senhores aqui ainda, sobre esses aspectos processuais, e depois, para concluir, só mais uma outra história. Eu prometi para os senhores que contaria 2, né? Contei uma, daqui a pouco. Prosseguimento em face dos créditos da União. O que eu quero dizer é o seguinte: todos nós, na Justiça do Trabalho, temos, hoje, a competência da execução das parcelas previdenciárias. Fica uma dúvida. A execução trabalhista será suspensa. Suspende ali no prazo de 6 meses. E a execução esta da parcela previdenciária. Isso é uma grande discussão, haja vista a previsão expressa do artigo 6º, parágrafo 7º, dizendo que não se suspende. O que tem se entendido? Eu acho que se suspende. Por quê? Porque não se trata de uma execução autônoma fiscal. Ela se trata de uma execução em um bojo, execução trabalhista e parcelas previdenciárias. Mas o STJ, ele tem invocado outros argumentos, que eu refiro aos senhores, que é o seguinte, é de que
não suspende, a lei diz que não suspende. Só que quem pode determinar sobre a expropriação, ou seja, a satisfação do crédito executado, é o juízo falimentar. Então, para nós trabalhistas, ficamos naquela situação. O STJ, em conflito de competência, ele vai dizer, não suspende, mas vocês não têm competência para continuar a execução. Eu não sei o que eu faço. Eu fico parado, falo, olha, está aqui, tem um crédito, e decida. O STJ está dizendo isso aqui, não suspende conforme o parágrafo 7. Só que, para efeito do não prejuízo da possibilidade da reestruturação, não é da competência da Justiça do Trabalho, e sim da competência do juiz da recuperação judicial a decisão a respeito dos bens. Então, parei. Outra situação é da desconsideração de pessoa jurídica e do grupo econômico. Quais são os limites da nossa competência e qual é o entendimento do STJ? O STJ diz o seguinte, o juiz do trabalho não pode se intrometer, claro, grosso modo, isso é texto meu, nos bens que estão da empresa em recuperação. Agora, se o patrimônio do sócio não foi de nenhuma forma relacionado com esse patrimônio de afetação da recuperação judicial, ou seja, não está se discutindo o patrimônio do sócio, sim, pode a Justiça do Trabalho desconsiderar a pessoa jurídica para ir tentar a satisfação junto ao patrimônio. Agora, a mesma situação se aplica a empresas do mesmo grupo econômico ou a própria consideração do grupo econômico. Se, porventura, duas empresas de um grupo econômico estão em recuperação judicial, a competência é do juiz da recuperação. Se, porventura, só uma, e se quiser a discussão da responsabilidade desta outra, em face dos critérios previstos na CLT, e se essa não tiver, é da Justiça do Trabalho. Então, é uma forma, sim, de nós continuarmos o processo e tentar uma satisfação efetiva do valor executado. Coobrigados solventes e benefício de ordem. Esse coobrigados solventes já referimos há pouco, mas o que interessa aqui? Benefício de ordem, desconsideração do devedor principal. Se tem uma nova tese que está sendo discutida, que é o seguinte, só poderia cobrar do subsidiário se desconsiderar primeiro a pessoa jurídica do devedor principal, vamos chamar a isto, né? Ir ao patrimônio do sócio, antes de ir para o segundo. Bom, meus amigos, isto inverte uma ordem. Eu tenho um devedor principal e tenho um coobrigado, solidário ou subsidiário. Eu não tenho sócio no meio. Eu vou pela ordem natural. Se, porventura, esse coobrigado não tiver valores à disposição, sim, eu irei para uma nova situação, se for a previsão legal ou se for a hipótese legal de desconsideração da pessoa jurídica para ir, sim, ao patrimônio. Antes de agradecer aos senhores e pedir desculpa pela pressa na exposição, eu só vou fazer uma referência ao seguinte. Muitas vezes, nós trabalhistas, isso já falaram para nós, que nós só vemos o trabalhador e nós não vemos a empresa, que não é uma verdade. Por que não é uma verdade? Quando se discutia a proteção do crédito, me falavam, Marcelo, tu tem uma visão um tanto míope da situação. Por quê? Porque tu teve conhecimento do que teve esse problema mundial de crédito e verificou os reflexos disso para a economia. Ou seja, sem crédito, a empresa não se desenvolve e não cria emprego. Isto é uma verdade quase que absoluta. Se existe verdade absoluta, é uma coisa relativa. Bom, então, meus amigos, só que nós temos, quando nós tratamos de proteção desse crédito, nós temos que fazer uma diferença. Por quê? Porque todos nós que vamos comprar alguma coisa com crédito, nós pagamos uns juros. E este cálculo desta remuneração, desta importância, deste valor dado, ele não é um cálculo somente de uma parcela que, vamos dizer, a instituição de crédito está me oferecendo. Ela calcula neste spread uma parcela do não pagamento. Ou estou dizendo alguma coisa que é em verdade. Ou seja, se ele cobra 25% por ano, ele pode dizer, não, para mim, 17% pode ser para mim. Agora, 7%, vamos colocar 5%, pode ser que ele não pague, pode ser que eu demore para receber, pode ser que tal. Agora, meus amigos, se nós temos, via de regra, eu vou dizer um número alto, que não é verdade, os senhores podem sair daqui e consultar no Serasa Experience. A taxa de inadimplemento no Brasil
é menos de 5%, mas vamos considerar 10%. Vamos considerar 10% para não errar. Não quero aqui. Os senhores imaginaram que 90% pagando as contas e pagando esses 5%, ele já paga para quem não paga. Isso é uma grande verdade. Então, quando falam, vocês só olham para o direito do trabalhador, não é verdade. O capital, ele consegue se proteger. São as dívidas negociais. Ele pode colocar um avalista, ele pode prever uma questão de um bem, ou hoje, muito mais essas super garantias, que são essas cessões fiduciárias de crédito, que é uma coisa absurda, mas está na lei. Se alguém disser assim, Marcelo, tu acha que é legal? Não, está na lei, mas é uma situação diferente, no mínimo, onde há uma proteção excessiva do nosso capital. E na recuperação judicial acabou acontecendo isso. Mas, volto àquela situação. Meus amigos, nunca vamos desanimar. Por quê? Se demoraram 25 anos, quase 25 anos, para dizer que o aviso prévio proporcional é devido, quem sabe daqui a pouco não acha que o trabalhista deve ser mais protegido, deve ter realmente esta proteção, que não é um problema nosso da Justiça do Trabalho. A lei diz que este crédito é privilegiado, por quê? Porque esse crédito é o de subsistência. Esse crédito é o que se vive, na grande maioria de nós. Claro, tem uns que não precisam trabalhar, mas eu preciso. Pena isto. Muito obrigado, desculpem o acelerado da... Gente, eu vou pedir um minuto de atenção depois dessa palestra instigante do professor Marcelo. Todos nós temos vontade de comentar. Como eu tenho microfone, eu vou me permitir por 2 minutos fazer um comentário e depois alguns avisos. Eu estive pensando, no mês de fevereiro último, eu completei 39 anos de militância na Justiça do Trabalho. E eu posso afirmar que nunca vivenciei um momento tão rico no nosso meio como esse que nós estamos passando. Se vocês tiveram a oportunidade de pensar um pouco sobre esse temário, esse 11º Congresso Nacional tem 6 painéis, 2 conferências. Todos os 8 eventos passam obrigatoriamente pela questão dos princípios de direito. Pois bem, além da excelência da organização dos congressos aqui na 15ª, esse temário é responsável por um fenômeno que é formidável. Daqui de cima, olhar esse plenário é uma coisa impressionante. Nós somos mais de 1000 pessoas reunidas nesse momento, preocupadas com a questão principiológica nas relações empregados e empregadores. Pois bem, o que nós vimos aqui nas exposições, além das questões técnicas, é uma preocupação primeira com princípios. E dentre os princípios, a doutrina, não sou eu que estou dizendo, eu só repito, elege um como fundamento do próprio ordenamento jurídico, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Não pagar o que é devido a cada um é indigno. Ofende o princípio primeiro, é a negação do direito. Então, quando nós temos um tema que vai de encontro a esse princípio fundamental, dar a cada um o que é seu, nós estamos diante de uma questão crucial. Como fazer no dia a dia, nós todos, para interpretar a lei posta e dar cumprimento aos princípios, é que é sabedoria. Todos nós, principalmente os juízes, sabemos que temos, na medida do espaço que estamos ocupando funcionalmente, temos uma visão específica desse problema. Os juízes de vara
são aqueles que se angustiam quando constatam